Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo com Jesus. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre os frutos do Espírito, sobre os frutos da carne. A própria palavra, ela nos adverte no livro de Romanos que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, ao nos afirmarmos como homens e mulheres de Deus, realmente é algo que todo cristão, todo aquele que se intitula como filho de Deus, se autodenomina. Mas nós temos que entender que, conforme diz as Sagradas Escrituras, a boa árvore, ela se conhece pelo seu fruto. A própria palavra nos revela que de uma mesma fonte de água não pode fluir água boa para se beber ou água imprópria para ser consumida. Portanto, da nossa fonte, da nossa vida, da nossa boca, ou temos uma boca para abençoar ou uma boca para amaldiçoar. E isto, diz a Bíblia, não convém que se faça assim. E uma das coisas que nós vemos nos dias de hoje, principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos que nós estamos vivendo na presença de Deus, é que há uma grande dificuldade nas igrejas de Cristo de nós entendermos quais são, na verdade, os frutos que alegram a Deus. Quais são os frutos do Espírito. E às vezes nós temos a noção, nós temos, amados, a percepção que há vidas que estão completamente cegas. Há vidas que estão completamente vivendo uma vida carnal, uma vida segundo o curso deste mundo. Nós vemos que, infelizmente, há vidas que estão completamente cegas na trajetória dos caminhos de Deus. E então, a própria palavra de Deus nos diz: porventura poderá um cego guiar outro cego? Não queiram ambos na mesma cova? Olha o que Paulo diz sobre os frutos, amados, do Espírito e os frutos da carne. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim, versos 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós temos que entender aqui duas particularidades. Nós somos seres humanos que temos um corpo, uma alma, um espírito. Nós somos seres humanos que vivemos neste mundo, mas nós jamais poderemos nos esquecer. Fomos dotados do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que está sobre nós para nos dar capacidades sobrenaturais, amados, de podermos ultrapassar pelo poder do Espírito Santo este mundo tenebroso, para podermos ultrapassar as dificuldades que se nos apresentem a cada momento, a cada dia e a cada instante. E a próprio Espírito Santo de Deus é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos ajuda nas dificuldades, nas adversidades, nas tentações, nas provações. É Ele quem nos ajuda a superar todas estas dificuldades. Mas o grande problema é quando nós pensamos que, por termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, por termos recebido o Espírito Santo, podermos pensar que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E não convém que nós não nos enganemos com falsos discursos, porque a própria palavra de Deus nos diz, amados, para nós não darmos lugar ao diabo. Então, amados, a própria palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas: não deis lugar, amados, ao diabo. A própria palavra nos revela os frutos da carne e os frutos do Espírito. Como acabamos de ler, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É óbvio que nós vamos errar.
É óbvio que nós vamos falhar, mas não vamos usar a palavra de sermos pessoas do mundo, amém? Para nós podermos pecar e errar, porque Jesus diz para nós no livro de João: vocês não são mais do mundo, porque eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, amados, nós fomos escolhidos do mundo por Jesus. Então nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Por isso que nós temos que esmurrar a nossa carne. Esmurrar, não mutilar a carne, mas esmurrar no sentido de dizer não ao pecado, no sentido de dizer não aos frutos das trevas, no sentido de fugir da aparência do mal e do pecado que tão de perto nos rodeia. Quem está a entender o que eu estou a falar? Isto é muito sério, queridos. Olha o que diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: queres ver o que é andar na carne? Queres ver o que é ser guiado pelo diabo e não pelo Espírito do Senhor? Então presta muita atenção. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha o que mais se vê dentro das igrejas de Cristo, infelizmente: inimizades. Amados, é tão lindo falar de amor dentro das igrejas, mas é tão triste quando se vê inimizades entre irmãos. Pessoas que dizem que querem viver uma eternidade na presença de Deus e não conseguem amar um irmão, não conseguem perdoar um irmão, não consegue abraçar um irmão, não consegue sofrer o dano perante o irmão, sendo que a própria palavra nos adverte para nós amarmos os nossos inimigos. Não fala os irmãos, fala inimigos. Amados, vê-se tanta hipocrisia dentro das igrejas de Cristo, vê-se tanta banalidade, vê-se tanta carnalidade, vê-se tanta hipocrisia. Meu Deus, como o povo de Deus precisa se consertar diante da palavra do Senhor. É óbvio que nós estamos numa transição. É óbvio que nós estamos sendo, amados, transformados, passando por uma metamorfose espiritual. Mas o erro é quando estamos há anos na presença do Criador e dizemos que já conhecemos Cristo há tantos anos e olhamos para o fruto de certas pessoas e a gente só vê carne, a gente só vê trevas, a gente só vê cegueira espiritual, a gente só vê carnalidade, a gente vê frutos mundanos e vemos nada mudou nesta vida. Que triste. Olha só. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias. Tu já viste alguém porfiar dentro da igreja? Tu já viste alguém porfiar para ver quem faz melhor? Infelizmente isso vê-se todos os dias. Fruto da carne. Olha só, iras. Tu já viste alguém irado com alguém? Tu já viste dentro da igreja, irmão, às vezes para irmão eu faço, eu aconteço. Olha só, em vez que a Bíblia diz, perdoa, ama, abraça, sofre o dano. É interessante, não é? Amados, tanta carnalidade, meu Deus. Será que nós, cristãos, será que nós, povo de Deus, queremos mesmo morar no céu uma eternidade? Será? Será que nós, povo de Deus, muitas das vezes somos os culpados para que muitas pessoas não queiram vir para Cristo? Por quê, pastor? Porque somos um mau exemplo para aqueles que estão de fora. Isto é sério, queridos. Eu falo isto em todas as igrejas de Cristo. Infelizmente, amados, não te esqueças de uma coisa que eu te vou dizer. Dentro das igrejas de Cristo existe o trigo e o joio. Nem toda a gente que está dentro da igreja é enviada do Senhor, é escolhida do Senhor. A Bíblia diz na parábola do trigo e do joio que há os enviados do Senhor e há os enviados do diabo. Por isso, a boa árvore conhece pelo fruto. Não te deixes enganar. Não te enganes com falsos discursos. Nem acredites em todo aquele ou aquela que diz Senhor, Senhor.
Olha o que diz na palavra em Mateus 7. Naqueles dias muitos me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós não profetizamos, em Teu nome nós não expulsamos demónios, em Teu nome nós não fizemos maravilhas. E Ele nos dirá abertamente: apartai-vos de mim que nunca vos conheci. Sabes para quem está a falar? Para crentes que estavam dentro das igrejas, nunca quiseram crescer, nunca quiseram mudar, eram carnais. Eram aqueles que são chamados de bodas, que começam, amados, a cabecear as ovelhas, para entristecê-las, para matá-las e escorraçá-las da igreja. Amados, isto é sério. Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Filho de Deus não se deixa guiar pelas emoções. Filho de Deus não se deixa guiar pelas circunstâncias. Filho de Deus não se deixa, amados, levar por aquilo que ouve, amados, ou por aquilo que sussurram ao seu ouvido. Filho de Deus ouve a voz de Deus. Filho de Deus, ele cinge-se à palavra de Deus. Filho de Deus, ele ouve os frutos e persegue os frutos do Espírito de Deus e faz por os cumprir na sua vida na íntegra, amados, ainda que com dificuldade. Filho de Deus busca os frutos de Deus. Isto é sério, queridos. Olha o que diz a seguir. Olha o que diz a seguir. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Tu já viste crente com inveja de outro crente? Infelizmente, vê-se tanto nas igrejas. Só a graça, não é, queridos? Olha só. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, presta muita atenção, que como os que tais coisas cometem, não herdarão o reino de Deus. Há muita gente que pensa que uma vez salvo, salvo para sempre. Meu querido, a Bíblia diz que os mentirosos não vão para o céu. Os mentirosos. A Bíblia diz que aquele que leva uma vida de pecado, que não se arrepende, não vai para o céu. Não é só o que adultera. A Bíblia diz que aquele que coloca contenda entre irmãos, Deus abomina. Está lá no livro de Provérbios. A Bíblia diz que Deus abomina o irmão que coloca contenda entre outros irmãos. Quantas contendas a gente vê entre irmãos nas igrejas de Cristo por todo o mundo. Meu Deus! Dificilmente se vê um irmão ou uma irmã disposto ou disposta a sofrer o dano. Olhar para Jesus e a dizer: eu perdoo porque Deus é amor. Não, vemos pessoas arrogantes, vemos pessoas que dizem: não, eu não vou jamais levar desaforo ou afronta para a minha casa. E a questão é, eu pergunto, onde está o amor de Jesus? Onde está a paixão da cruz de Cristo que nos leva a mortificar os nossos membros carnais? Onde está o que diz a Bíblia? Por amor a Cristo morremos e somos crucificados todos os dias. Onde está a palavra de Deus que diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, mas fica ele só, mas se morrer dará muito fruto? É preciso morrer para a carne, é preciso morrer para as nossas vontades, é preciso morrer para o nosso eu. E é preciso viver para a palavra de Deus para que possamos dar muito fruto. Queridos, não sejamos homens e mulheres de Deus só de boca, só de conversa, mas em espírito e em verdade. Eu vou-te falar só para encerrar. Quais são os frutos de Deus? Quais são os frutos do Espírito? E contra eles não há lei. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Olha, nós podemos ser muita coisa na presença de Deus. A igreja pode ser a melhor igreja, pode ser o maior ministério, pode ter as melhores condições, pode ter o melhor grupo de louvor, pode ter o melhor grupo de adoração, olha, pode ter os maiores profetas, pode ter os maiores recursos, pode ter o maior preletor da vida, olha, pode ter tudo do bom e do melhor. Se não tiver amor não vale nada, não presta, não vai para o céu.
o amor de Deus então não está ali. E podemos ver uma igreja às vezes que é um pedaço de terra batida ao chão, os bancos podem ser um tronco, o telhado pode ser umas folhas de zinco, as paredes podem ser o próprio vento, e ali pode haver o amor e o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. E pode haver o amor de Cristo. Pode até nem haver comida, mas há amor, há cumplicidade, há, amados, unidade, há visão. Queridos, não amemos só de palavras, mas amemos em espírito e em verdade. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz. Já ouviste falar em paz? Ter de paz com todos. Isto faz-me lembrar Jesus. Jesus caminhou 3 anos e meio com um ladrão que se autodenominava discípulo de Jesus. Jesus tinha como um discípulo. Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele era traidor. Jesus sabia que ele era um filho do diabo. Mesmo assim teve ao seu lado, comendo, bebendo, dormindo, pegando até no próprio pão e molhando no molho do seu prato. E Jesus sabia que ele era traidor e filho das trevas, e mesmo assim Jesus o chamava de amigo. Mesmo assim Jesus o amou até o último momento. Mesmo quando ele disse para os outros: olha, aquele a quem eu der um beijo e chamar de Rabi, é esse, prendei-o. E quando ele foi dar um beijo a Jesus no jardim do Getsemane, amados, ele disse: Jesus, amigo, a que vens a mim? Jesus o chamou de amigo. Ele tinha-o como inimigo. E ele disse: com um beijo traz o Filho de Deus. Queridos, olha para Jesus. Se és um filho de Deus, uma filha de Deus verdadeiramente, olha para os frutos de Jesus. Jesus, quando alguém lhe fazia mal, ele dizia: por que me feres? Jesus era um Deus, e é um Deus de amor, era pacífico. Ele não pagava o mal com o mal, mas o mal com o bem. A Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos, para nós bendizermos aqueles que falam mal de nós. Amados, isto sobre inimigos, como irmãos em Cristo, isto não pode existir. Sofro dano. Pastor, mas eu tenho razão, sofro dano. Pastor, mas olha para Jesus. Ele deixou-se morrer. Deram punhadas na cara dele, chapadas na cara dele, e disseram ainda com ar de gozo, de riso, de deboche: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Cuspiram na cara dele. Quando ele disse: tenho sede, deram-lhe uma esponja embebida em vinagre. Tudo isto ele suportou por amor de nós. Será que nós não temos a capacidade, quando nos afrontam, quando nos julgam, quando nos perseguem, quando nos dão pedradas, será que não temos a capacidade sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo, de dizer: eu te perdoo, eu te amo? Sofreu dano calado ou calada? Amados, não basta dizermos que queremos ir para o céu. Se este amor não for verdadeiro e sincero, de maneira nenhuma poderemos alcançar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ser temperado, crente cristão tem que ser temperado. Pastor, eu sou assim. Então se és assim, vai te converter. É o que a Bíblia diz. Na presença de Deus nós temos que deixar o nosso eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo. Na presença de Deus nós temos que nos esvaziar. Na presença de Deus nós temos que nos esvaziar para que o Senhor nos possa encher. Na presença de Deus nós temos que morrer para as nossas vontades, para que nós possamos ser vivificados em Cristo. Meu querido, minha querida,
se tu queres ir para o céu, se tu queres fazer a diferença, se tu queres que as pessoas olhem para ti e digam: está ali um servo, está ali uma serva, está ali um homem, está ali uma mulher de Deus, meu querido, tens que morrer e nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito de maneira nenhuma poderá entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo, igreja. É preciso nascer de novo, o povo de Deus. Hoje todo mundo aí fora só gosta de falar bonito, só gosta de aparecer, só gosta de passar a mão na cabeça de crente que não quer se converter nem quer ganhar vergonha na cara. Deixa eu te falar aqui uma coisa, meu querido e minha querida. Queres ir para o céu, tens que nascer de novo. Tens que deixar os frutos de justiça florear a tua vida. E não é só na aparência, é de dentro para fora. Tens que ser uma árvore que tem que ter alimento para que aquele que chegar até ti possa comer e beber e dizer: está aqui alguém que vale a pena seguir o exemplo. Por isso que Paulo disse ousadamente: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Meus queridos e minhas queridas irmãs, eu só quero, e amados ouvintes, terminar com 2 versículos. Contra estas coisas não há lei, no verso 23, olha o 24. E os que são de Cristo, olha o que eu te vou dizer, olha o que a Bíblia diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, meus queridos, o homem carnal conhece pelo cheiro, fede à carne. O homem carnal fede à carne, fede às obras do mundo. O homem espiritual, notamos o cheiro do azeite. O cheiro do azeite. O cheiro da consagração, o cheiro da humilhação, o cheiro da humildade, o cheiro do crescimento, o cheiro do novo nascimento, da água e do Espírito. Queridos e amados irmãos, fiz apenas esta menção, porque hoje um dos frutos da carne que se vê por aí, e que infelizmente podemos ver, é muito cristão desfilando nos carnavais. Sabemos que carnaval, a palavra vem de carne, trevas. Sabemos que é onde o diabo está solto. Sabemos que é onde o diabo usa todo tipo de perversão e perversidade para ter portas de legalidade para entrar na vida do cidadão humano. E é tão triste quando vemos crentes, cristãos, filhos de Deus, participando das obras do diabo. Que triste é. Que lamentável é dizer: será que o povo de Deus quer mesmo ir para o céu? A pergunta que eu faço é: será que no céu há carnaval? Será que no céu Deus se mascara em Jesus e os anjos? Amados, a minha Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não diz que Deus se transfigura, porque Ele é luz. Queridos, sejamos um povo esclarecido e entendido. Sejamos um povo sábio. Lembra-te, o mundo jaz no maligno. Que tal nós, homens e mulheres de Deus, fazermos toda a diferença? Eu deixo esta palavra. Eu deixo, amados, estes versículos para nós, homens e mulheres de Deus, meditarmos seriamente. Jesus está voltando. E a igreja deve estar buscando azeite na vasilha. Deve estar buscando santificação e consagração, para que, quando Jesus vier nas nuvens, ela possa subir. Que Deus te abençoe. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos no ar para mais um Tempo com Jesus, às 10h30 da manhã. Até lá,
Faça a diferença. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Mostre para o mundo quais os frutos de justiça e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.